Olá, como é bom estarmos de volta no nosso estudo para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. É um prazer poder tê-lo ou tê-la nesse momento para continuar o nosso estudo sobre os 10 mandamentos. No vídeo anterior eu falei que nós estaríamos trabalhando alguma coisa ainda mais do sexto mandamento, mas nós vamos prosseguir esse conteúdo um pouco mais adiante. Hoje nós vamos entrar no sétimo mandamento, para entendermos um pouco também sobre esse contexto, de que está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 14, não adulterarás, aonde coloquei como tema mais preciso nesse sétimo mandamento que adultério é muito mais do que sexo. Nós queremos ver isso à luz do estudo da palavra de Deus. Hoje também vamos fazer como no anterior, vou falar algumas questões que está lá no catecismo maior da Confissão de Fé de Westminster, lá do século XVI, que é um dos documentos da Igreja também reformada, para nós aprendermos um pouquinho sobre esse mandamento. Lá vai ter alguns textos embaixo, eu não vou entrar no mérito dos textos mais uma vez, então você possa estar querendo ver o texto para tirar as dúvidas, dar uma pausa no vídeo, olhar para os textos, analisar os textos e continuar em cima daquilo que o catecismo então traz para nós. E nós seguiremos em relação ao restante, ok? Prosseguiremos dessa mesma forma. Sétimo mandamento, então. Êxodo capítulo 20, verso 14, não adulterarás, tratando então dessa questão. O adultério é muito mais do que sexo. Lá no catecismo, então, existe na pergunta 173, qual é o sétimo mandamento? E a resposta é clara, está em Êxodo 20, 14, não adulterarás. Quais os deveres exigidos no sétimo mandamento? Segundo o catecismo, os deveres exigidos no sétimo mandamento é a castidade no corpo, na mente, afeições, palavras e comportamentos, e a preservação dela em nós mesmos e nos outros. A vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas, a modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal e coabitação, o trabalho diligente em nossas vocações. Quando fala aqui dom da continência, está falando da castidade. Evitar todas as ocasiões de impureza e resistir às suas tentações. Então, tudo isso que foi falado com relação aos deveres do sétimo mandamento, está alguns textos aí da palavra de Deus que você pode estar observando também. Quais os pecados proibidos no sétimo mandamento? Nós temos os deveres e temos aquilo que nós não deveríamos fazê-lo. Quais os pecados? Adultério, fornicação, rapto, incesto, sodomia e toda a concupiscência desnaturais. Todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros. Todas as comunicações corruptas ou torpes, ou ouvir as mesmas. Os olhares lascivos, o comportamento imprudente ou leviano, o vestuário imoderado, conforme então o catecismo lá do século XVI trazia. E continua: a proibição de casamentos ilícitos e a permissão de casamentos ilícitos. A proibição de casamentos lícitos, e a permissão de casamentos ilícitos. O permitir, tolerar ou ter bordéis e a frequentação deles. Os votos embaraçadores de celibato, a demora indevida de casamento, o ter mais de uma mulher ou mais de um marido ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura. Cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos
e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Mais uma vez, os textos em relação a essas afirmativas estão aí, né, que poderá ser analisado, né, para ver à luz da palavra de Deus como esse documento lá do século XVI trabalhava essa questão diante também da sua sociedade da época e trazendo para nós esses conceitos também para aplicarmos em nossa sociedade atual. Vamos lá então, deixando um pouco agora de lado o catecismo, vamos falar um pouquinho sobre esse mandamento: não adulterarás. Quando essas palavras foram escritas, as pessoas sabiam muito bem o que elas significavam. Por isso, a sentença não adulterarás não precisou de maiores explicações, né? É um mandamento bem curto, né? E bem abrangente também, porque as pessoas entendiam. Por que eu digo isso? Porque não adulterarás não tem algo a ver apenas com vida sexual. Tantas formas de adultério que nós temos hoje em dia e nós conhecemos, sabemos à luz da nossa sociedade também, né? Você pode adulterar uma assinatura, um documento, você pode adulterar, né, algo que não servia para aquilo e você quer usar para aquilo. Toda espécie de adultério. No povo de Deus, adultério também estava presente, está ligado também à religiosidade, né? Deus sempre falou ao seu povo no passado, e podemos ver isso no Velho Testamento, que o povo de Deus era um povo que adulterava com outros deuses, né? Ou deixava Deus para servir outros deuses, né? Há várias formas, então, de interpretarmos essa questão adultério, né? Que era, né, algo conhecido também do povo de Deus naquele momento. Nos dias atuais, que é a nossa questão, as pessoas racionalizaram e racionalizam o conceito bíblico de adultério apenas e tão somente na relação sexual. Por isso o tema que eu falei que não é somente sexo, esse mandamento. E nós precisamos resgatar outras questões relacionadas a esse versículo 14 de Êxodo, capítulo 20. De modo que hoje, quando nós ouvimos, né, termos mais politicamente corretos, tais como fulano tem um caso extraconjugal, ou que ele ou ela tem um amante, nós relacionamos sim a esse mandamento, né? Mas em outros fatores não. O fato é que o termo adultério foi deixado de lado, né, também, talvez por ter um cunho também religioso, né? Então foi colocado de lado. O que é defendido basicamente hoje em nossa sociedade é tanto o homem quanto a mulher têm direitos sobre seu próprio corpo e que ambos só querem ser felizes. Esse é algo que é uma bandeira defendida hoje, né? Mas uma bandeira defendida, vamos falar, socialmente, sem questões religiosas como parâmetro, como regra, como princípio na vida. Para a sociedade moderna hoje, o adultério é meramente uma questão de satisfação sexual, nada mais do que isso. Mas o adultério é muito mais do que sexo. Volto a repetir essa frase. Vamos lá, a definição então de adultério. Antes que a Bíblia fosse escrita, já havia códigos de leis antigos, né, como o código Lipstar e o código de Hammurabi, né, que era da Mesopotâmia, né, que proibiam toda forma de relação sexual fora do casamento, pois se isso acontecesse, a integridade da família e do clã ou da sociedade estaria comprometida. Isso já vem lá dos códigos de Hammurabi, antes mesmo da Bíblia ser escrita, quando a Bíblia ainda no Velho Testamento estava na sua fase oral. Então nós já temos esse tipo de leis, né, que viviam, né, os povos do passado, né, dando então uma ênfase na família e uma ênfase na sociedade, proibindo então essa forma de relação sexual fora do casamento.
No Antigo Testamento, um dos termos usados para adultério, né, que é uma palavra hebraica, é naap, e os seus derivados vai significar o quê? Toda relação sexual extramarital envolvendo mulher ou homem casados. Mas depois nós vamos ver o desenvolvimento no Velho Testamento que adultério não seria apenas e tão somente isso também, né? Tanto é que Jesus Cristo lá na frente vai chamar a sua geração de uma geração adúltera. Adúltera e pecadora por quê? Porque tinham deixado de viver os contextos da lei de Deus, né? Uma religiosidade que não vivia de acordo com a vontade de Deus. Por isso que também o Velho Testamento adultério tem relação com idolatria, serviço religioso e também de caráter civil, né? de caráter social, de sociedade constituída, mais precisamente, né, o povo de Israel. No Novo Testamento, o termo adultério é moicheia, que é um termo grego que está ligado também à intimidade de toda sorte de imoralidade sexual. Mas também o Novo Testamento não deixa de lado aquilo que o Velho Testamento também entendia além desse princípio da imoralidade sexual, né? Não deixando de lado os conceitos outros de idolatria, né? A questão religiosa desvestida daquilo que Deus assim pedia, e também o caráter civil, né, no sentido de uma teocracia que vivia o Velho Testamento. O adultério é um pecado contra Deus. Precisamos, em primeiro lugar, entender dessa forma. Por isso que é um mandamento, e falhando esse mandamento, falha contra Deus. Quando Davi adulterou e cometeu um homicídio, motivado por um adultério, ele confessou, e está lá no Salmo 51, que nós conhecemos tanto, verso 4, que diz: Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal às tuas vistas, né? Quando ele cometeu aquele adultério com Betsabá, né? Mas por trás desse adultério sexual já havia outra forma de adultério que Davi tinha feito. O primeiro dele foi contra a lei de Deus, contra os mandamentos de Deus, né? E isso nós vemos na história do desenrolar da vida de Davi. Por isso que ele olha e entende que ele pecou contra Deus, né? Como o rei deveria estar na batalha e não foi. Já era uma ordem, né? O rei deveria estar na batalha. Ali começou Davi a errar. Como líder, ele empregou no seu exército também um mercenário, né? Urias era um hitita, ele era um mercenário, não do povo de Deus, né? Alguém fora do povo de Deus. Mas Davi traz ele como um empregado para lutar as batalhas do povo de Deus. Também um outro erro que Davi havia cometido. E um erro atrás do outro que Davi foi cometendo, né? E por esses erros, ele acabou também o quê? Seduzindo a mulher de Urias e tendo relações com ela também. Depois ele comete um assassinato para que ele pudesse ter essa mulher para si, né? Ou mandando matar o seu marido, né? O marido de Batseba, né? Que era Urias. Então nós vamos ver que há uma sequência de acontecimentos, né? Na vida de Davi, e o adultério não foi apenas aquele momento dele com Betsabá, começou antes, né, quando ele começou então a fugir da palavra de Deus, começou a fugir daquilo que ele deveria viver como rei, né? Então ele foi adulterando fatos na sua vida. O casamento foi instituído por Deus, sendo uma aliança, né? Malaquias capítulo 2, verso 14 vai dizer isso, né? Como símbolo da aliança de Deus para conosco, da mesma forma que Paulo traz a interpretação do Velho Testamento, lembrando aos irmãos de Éfeso, no capítulo 5, verso 31 a 32, quando ele diz: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Isso falando sobre a instituição do casamento, né? Homem, né, e mulher sendo uma só carne. Esse é o casamento ideal e o único instituído por Deus. De modo, quando alguém adultera contra
o seu cônjuge já está revelando o quê? Uma atitude de traição primordialmente para com Deus e para com a sua aliança. E quando alguém adultera, essa questão também de casamento, né? Homem e mulher, já cometeu também um adultério contra Deus, né? Trazendo aí outras formas de relações, né? Para constituir família contrário à vontade de Deus. Já está também, né, diante desse mandamento adulterando. Adulterando o quê? Conceitos divinos sobre sua vida. Assim, o adultério é o quê? O adultério é contra a palavra de Deus, né? Muito mais presente do que apenas um ato carnal, mas é um ato contra Deus, contra a sua vontade, contra a sua palavra, transgredindo assim a sua aliança, né? Logo, nós temos o quê? Um adultério religioso, quando nós transgredimos a palavra de Deus, quando nós modificamos a palavra de Deus para o nosso bem querer, nós estamos sendo adúlteros, nós estamos adulterando, né? Não estamos aí em vida sexual, mas estamos fazendo o quê? Indo contra a palavra de Deus, contra os princípios dela. Isso é adultério também. O Antigo Testamento, o povo de Deus por diversamente traiu Deus. Traiu Deus de que forma? Seguindo deuses estranhos, né? Olha o que os profetas do Velho Testamento diz com relação ao povo de Deus. Oséias, ele diz, todos eles são adúlteros. Todos eles quem? Todos eles, povo de Deus que passaram a buscar outros deuses sobre si. Adultério religioso. Jeremias também vai falar desse adultério religioso. Ó, se tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos. Todos eles adulteraram por quê? Porque eles deixaram de seguir a vontade de Deus. Sempre, e isso é importante entendermos, sempre que alguém quebra a aliança com Deus, está revelando também o quê? Um adultério religioso ou idolatria sobre sua vida. Idolatria não é aquilo que imaginamos tão somente de estar diante de uma imagem, mas aqui, nessa quebra de aliança, também nós estamos cometendo o quê? Uma idolatria por questão de adultério religioso, pois existe algo que prefere seguir do que as ordens de Deus. Quando nós tomamos decisões sabendo que a vontade de Deus é de uma forma e queremos viver de outra forma, nós colocamos algo entre nós e Deus, e esse algo é os nossos desejos pessoais, as nossas vontades, e isso é idolatria. E essa idolatria é causa do quê? De um adultério na nossa vida. Por isso é importante nós entendermos esses princípios diante da nossa eclesia, diante do nosso conceito de igreja hoje, porque muitas vezes nós queremos uma igreja de acordo com a nossa vontade, com os nossos desejos, de acordo com os nossos padrões pessoais, sabendo que a Bíblia fala de uma forma, mas nós queremos viver de outra forma. Isso é adultério, isso é idolatria na vida de quem vive dessa forma. E se permanecer dessa forma, está indo transgredindo a lei de Deus, está sendo culpado do quê? Do fogo do inferno. É isso que Jesus falou sobre a sua geração, que era uma geração má, uma geração adúltera. E essa geração está, às vezes, presente até hoje nesse conceito religioso que nós vivemos. A seriedade desse pecado diante de Deus, meus queridos, isso precisamos entender, é revelada no fato dele, Deus, prescrever até mesmo pena capital para as pessoas que estivessem envolvidos nesse contexto de adultério religioso. Ou seja, a pena capital é morte, e não muito diferente para os nossos dias hoje. Não uma morte no sentido físico, mas uma morte no sentido espiritual, que no futuro, na volta de Jesus Cristo, também será uma morte que vai ser eterna. Então nós precisamos olhar muito para esse mandamento que parece ser tão tranquilo. Olha o que diz Deuteronômio 22, verso 22. Quando um homem for achado deitado com mulher que tenha marido,
então ambos morrerão, o homem que deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal do meio, o mal de Israel. Né? Contexto de adultério, né, entre duas pessoas. Mas esse contexto de adultério entre duas pessoas já tinha um adultério anterior. Por quê? Porque já tinha transgredido a lei de Deus. E qual era a causa, a pena capital? Morte para ambos. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, Levíticos ainda vai completar isso também, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. Quem? O adúltero e a adúltera, nesse caso, porque ambos transgrediram também a lei de Deus, ambos foram contra a palavra de Deus. Mas alguns, tentando justificar os seus pecados, dizem que isso é coisa lá do Antigo Testamento. Ficou para trás, essa forma de vida era para Israel e para aquela teocracia. E uma das passagens que é usado para dizer isso é que Jesus modificou a lei de Deus, que está lá em João, capítulo 8. No caso daquela mulher que cometeu adultério e foi levada até Jesus pelos escribas, pelos doutores da lei, para que Jesus pudesse julgar aquela mulher, né, condenando-a à pena capital que deveria acontecer. Nós conhecemos bem esse texto, é um texto que fala que quando a mulher é colocada lá na frente de Jesus e começam a pegar pedras para que Jesus assim então falasse que essa pena capital deveria ser aplicada, e eles estavam ali para tentar e testar Jesus, para que Jesus caísse numa armadilha, porque todo aquele julgamento era um julgamento fora da palavra de Deus, fora dos princípios bíblicos, e Jesus passa a escrever no chão e diz o quê? Quem nunca pecou, atira a primeira pedra, e cada um vai saindo um por um, e fica ele, Jesus e a mulher, e Jesus não a condena. Lembramos disso, né, que está lá em capítulo 8 de João. Mas é interessante nós olharmos o verso 6 desse João capítulo 8, que nos mostra qual era a motivação daquelas pessoas diante de Jesus. Isso diziam eles, tentando-o, para que tivesse do que o acusar. Por quê? Eles estavam longe de querer fazer cumprir a lei de Deus. A intenção deles, naquele momento, desses doutores da lei, desses religiosos, né, que queriam que a sua vontade estivesse acontecendo e não os princípios da palavra de Deus, não muito diferente de alguns religiosos hoje em dia também, diante de ações que tomam dentro da igreja, né, que deveriam também olhar que isso é pecado sobre sua vida, e eles sim estavam adúlteros na presença de Deus e não aquela mulher nesse contexto. Eles sim, religiosos, estão hoje que cometem esse tipo de ações, adúlteros na presença de Deus, e não aqueles que às vezes eles querem atingir, precisam entender isso, que está no contexto desse momento na vida de Jesus. A intenção deles era pôr Jesus numa armadilha, pois se Cristo aprovasse, aquele tribunal estaria passando por cima, em primeiro lugar, do governo romano. Por quê? Morte só podia ser decretada através do império. Não poderia ser de outra forma, né, que não admitia nenhuma execução sem a sua permissão. Né? Então, adultério, o império precisava dar a sentença. Essa era a primeira questão. E Cristo seria então acusado de se levantar contra César. Essa questão que tinha diante do quê? Diante também de princípios naquele momento de autoridade. E muitas vezes isso acontece também hoje ao querer passar por cima de autoridade, né, e fazer com que aquele que está sendo o acusador, aquele que está levando a cabo aquilo, possa cair numa armadilha. A gente vê muito isso acontecer hoje também no meio eclesiástico. Também estava transgredindo o princípio da lei. Não era só império, mas a lei. Né? Adultério religioso, não vamos esquecer que é transgressão da lei. Por quê? Porque para aplicar a pena da lei, deveria estar presente quem naquele momento? Só a mulher? Ela era pecadora? E o homem que pecou com ela? Ela pecou sozinho? Ela adulterou sozinho? Jamais, porque deveria ter o caso de ambos, os dois, né?
porque o homem e a mulher pegam em adultério, ambos seriam apedrejados. Levíticos 20, verso 10, não vamos esquecer isso. O homem que adulterar com a mulher de outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo certamente será morto, tanto o adúltero quanto a adúltera. Cadê o homem nessa história diante de Jesus? Então nós vemos aqui que havia também um adultério na palavra de Deus que eles estavam. Eles estavam fazendo o quê? Fazendo aquilo que muitas vezes acontece também nos nossos dias, né? Pegando texto para pretexto, só fora do seu contexto, ou pegando partes da palavra de Deus para fazer o quê? Trazer aquilo que quer na sua vida para que aconteça, né? Isso é adultério também religioso, não vamos esquecer. Os judeus, inclusive Jesus, não estavam mais nesse estado teocrático, eles eram escravos de Roma, então em primeiro lugar era Roma, mas também o que? Eles viviam de acordo com os mandamentos do Senhor, a aliança com o Senhor, então deveriam seguir a regra também que era instituída nesse caso, né? Tudo isso estava diante daquele momento em Jesus Cristo. Precisamos olhar bem para os contextos da palavra de Deus para nós não interpretarmos de forma equivocada, errada e fazermos também um adultério na palavra de Deus. No nosso país, que é regido também pela nossa Constituição, o artigo 240 do Código Penal classificava o adultério como crime até 2005. Quando houve então uma nova lei que revogou essa lei antiga, distanciando então ainda mais da palavra de Deus, né, a forma de ser, de vida social, né, que nós temos na nossa pátria, né, onde o adultério não é mais um crime, né, diante da lei brasileira. Ok? Então precisamos entender isso. Nós vivemos o quê? Nós vivemos em primeiro lugar a palavra de Deus, pois somos cristãos. E como cristãos nós precisamos ter ela como princípio na nossa vida e não ter vontades humanas como princípio na nossa vida, como regramento na nossa vida. Tudo isso está diante desse mandamento que é tão pequeno. Não adulterarás. Viu como adultério é muito mais do que sexo? E é isso que eu quero chamar a atenção para nós nesse contexto. Semana que vem nós prosseguiremos, né, sobre esse mandamento numa segunda parte, né, onde queremos ver o adultério como um pecado contra o próximo e um pecado contra a família. Olha a abrangência desse mandamento que nós queremos ainda chegar para entendermos ele como um todo. Espero que até aqui tenha compreendido. Se não compreendeu, se ficou alguma dúvida no ar com relação a isso que foi falado até aqui, esteja me procurando para que nós possamos sanar essas dúvidas. Tenha uma excelente semana na presença de Deus, né, e que nós vamos prosseguir nesses estudos no próximo vídeo, né. Quero pôr esses estudos sempre, de preferência nos domingos, né, para nós estarmos estudando com mais tranquilidade também nesse dia, que também é o dia do Senhor para as nossas vidas, ok? Durante a semana nós estamos com um vídeo aí que nós estamos estudando, relembrando um pouco da história da igreja, como que foi o desenvolvimento desde Jesus, os apóstolos, até chegar até nós, né? Nós vamos até a Renascença, que é, né, a pré-reforma, entendendo todo o que aconteceu nesse período, né? Esse estudo eu estarei pondo sempre no meio da semana, né? Quarta ou quinta-feira, né? De preferência na quinta-feira também, né? E começo da semana agora eu quero ver se eu trago também uma mensagem para nós, uma mensagem para a nossa semana, como uma devocional na nossa vida. Que Deus assim abençoe a sua vida, esteja, se não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal, né? Aperta o sininho que tem aí para que possa ser lembrado das postagens que seguirão, né? Curta,
né? E compartilhe para que mais pessoas possam também compreender a palavra de Deus. Nós estamos aqui estudando sem esse princípio de doutrina particular de uma igreja denominacional. Nós estamos vendo a palavra de Deus pela palavra de Deus, né? E vamos prosseguir dessa forma. Deus assim nos abençoe. Forte abraço desse irmão em Cristo. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.